MMA hoje no ar, no Brasil, 3 horas 41 minutos. Senhor Vinícius, eu tô muito alto? Tá, né? Eu tenho volume pra baixar aqui, ó. Caraca! Agora sim, agora sim. E aí? E aí? Beleza, como é que foi o fim de semana? Foi bem. As lutas legais e só isso. Peraí que eu Não troquei. fiz nada demais. Pô, de novo. Como é que foi o fim de semana? Porque eu pisei no negócio aqui e trocou de câmera. Não, eu falei, as lutas foram boas, foi um evento legal e só isso. Eu não fiz mais nada de não sair Foi de casa. bom mesmo, né? Foi bom, teve lutas legais, teve mordida. Teve a última mordida. luta. Você quer começar falando da mordida? Vamos falar da mordida. Podemos. Né? Cara, quando a gente tava ao vivo na hora da mordida, né? A gente tá fazendo uma... Pra quem tá ouvindo e não sabe, a gente tá fazendo todo sábado, exatamente 1 hora antes do UFC, a gente tá fazendo um esquenta. Uhum. Só uma resenha assim, a gente fala pouco das lutas, na verdade, porque nunca a gente acaba sempre esquecendo de ficar focado no assunto, que é uma resenha. É por isso que é legal, dois né? cards também, meia boca, né? Por isso. Mas mesmo que o card é bom, a gente acaba resenhando, entendeu? Então Mas o ponto não é esse. O ponto é todo sábado, 1 hora antes do UFC. Então vai flutuar o horário junto com o horário dos eventos. Se começa às 7, a gente vai estar no ar às 6. Se começa às 8, a gente vai estar no ar às 7. Então lembra disso. Então vai lá, assiste com a gente. E aí a gente estendeu um pouquinho, né? Porque acho que foi a segunda luta da noite, alguma coisa assim, ou a primeira luta da noite. Segunda. Foi a segunda? E na hora da mordida a gente tava na resenha, acho que ninguém prestou atenção direito, que eu só viu uma comoção assim, falei, ué, o que aconteceu? É porque mesmo ao vivo ninguém tinha percebido que foi até ele mostrar o braço, né? Mordeu. Falei, quê? Aí, como eu não tava olhando, eu achei que foi tipo uma situação assim, o cara pegou as costas e tava com o braço aqui assim, e aí o cara mordeu no desespero ali pra tentar escapar, sei lá. Ainda é um absurdo. Sim. Mas é mais fácil de entender. Mas né? Exato, Tipo, é mais normal. O cara se desesperou ali e tal, que não é pra atleta profissional fazer, mas vai saber, né? Tipo, foda-se. E o resultado ia ser exatamente o mesmo, tá? Não tô dizendo que, coitadinho e tal. Mas, cara, não tinha o menor sentido ali. Ele tava tentando uma queda, o cara tava defendendo, e ele foi lá e mordeu. Tipo, não dá pra entender. Absurdo, né? Absurdo. Foi cortado imediatamente. Estreia no UFC. O cara trabalha a vida toda pra chegar ali e faz uma dessa. Completamente. Não dá pra. Não tem nada que eu possa falar que dá pra passar a mão na cabeça da situação, assim, tipo, o cara é completamente desequilibrado de dar uma mordida. Mas ele nunca fez isso, mas fez ali. Foi a primeira vez, então, mas tá errado igual, não tem o que falar. Exatamente. E é o que a gente falou antes de começar aqui. Ele pode ter se queimado a ponto de, mesmo se no futuro tiver vitória e tal, às vezes o Dana White não querer contratar. Que nunca mais. Dane-se. Falou já que nunca mais. Falou que nunca mais. Não sei o que passou na cabeça, e eu fico só pensando na equipe em si dele, em empresário, tipo... Então, assim, cara, não faz sentido. E o pior foi ele querendo dizer na hora ali que, não, mas eu não mordi. Caralho, olha o braço do cara, o mundo inteiro viu, ficou um buraco no braço do cara, como que não mordeu? Absurdo. E a luta tava boa, isso que é o pior, né? Pior que tava boa. Os caras estavam falando luta da noite, ou não? Não era essa luta. Poderia. É que assim, era a segunda ainda, mas falaram que já podia ser uma candidata, né? É que depois teve uma luta muito boa que acabou sendo a luta da noite, mas a luta tava boa. Sei lá. Verdade. Sinceramente, não consigo imaginar um cenário que fazia sentido fazer isso. Não existe. Eu vou tentar abrir o YouTube aqui pra ver, pelo menos monitorar o chat, não que a gente vá ficar respondendo, inclusive, alguns comentários que eu vi. Se não vai engajar com o chat, pra que fazer ao vivo? Pra transmitir ao vivo, não é, entendeu? Tipo, só por isso. Porque tem muita gente que gosta de ver na segunda. Então é isso, não é pra
não é pra ficar preso na resenha do chat, entendeu? É só pra vocês assistirem enquanto a gente grava, praticamente. A verdade, a intenção é essa, 100%. Os caras estão falando que o áudio tá baixo. Isso é uma coisa interessante. O seu áudio tava normal, agora o meu eu não sei. Eu tenho que botar aqui pra ouvir. Vê se você consegue aumentar um pouco. Qual áudio tá baixo, Matheus? Não, eu ouvi na Isso, live na verdade, é um aqui, feedback legal. pra mim os dois estavam normais aqui na live. Pra mim tá bom também. Será que eu consigo? Vou botar um volume aqui pra ver, vamos ver. Vai dar um eco aí. Vamos Mas ver. Tudo pelo bem. que eu ouvi aqui tava normal. Alô, 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 alô? Fala aí, Vini, alguma coisa. Alô, alô, teste, 1, 2, 3, áudio baixo. Ficou ótimo agora. Ó, o Matheus falou que estão os dois baixos. Pra mim. Matheus, tá aumenta um pouquinho o teu volume então, pô. Será que tá os dois baixos? Aumenta o teu celular aí, cacete. Cara, o problema é que se eu aumentar o meu, eu vou ter o mesmo problema de áudio estridente de novo, entendeu? Não sei. Pior que eu botei no último volume e tá baixo mesmo. Tá bem baixo. Vou subir um pouquinho o meu, ó. Aumentei o meu áudio. Me fala aí como é que tá. Você aumentou o seu um pouco, Vini? Aumentei agora. Aí me fala, me diga. Não sei se vai ficar estridente ou não, né? Eu acho que vai. O meu fica meio estridente, cara. Por isso que eu tinha baixado um pouco. Vamos ver. Vou continuar assim, tá? A gente manda assim, porque depois na edição eu consigo arrumar, ajustar, mas como tá ao vivo, não tem. Eu tô ouvindo aqui, eu botei a live aqui pra rodar, tá normal. Dá pra ouvir bem. Tá. Continuando, vamos. Eu vou dar os resultados agora do evento antes que eu esqueça, né? Porque eu esqueci outro dia, lembrei. É que assim, o seu tá bom, o meu tá baixo mesmo. Eu vou até aumentar, girei mais um pouco aqui e eu vou ouvindo, mas pode continuar falando. Não, eu achei que tá melhor agora. Tá melhor agora. Na verdade, o que eu aumentei ali era o outro microfone, não tinha nada a ver com o seu. Ó, resultados. Abrindo o card preliminar, o Mohamed Usman perdeu pro Mick Parkin por decisão. André Lima venceu o Igor da Silva por desqualificação. Daria Zeleznikova venceu a Montserrat Randon por decisão. Jarno Ahrens venceu Steven Nguyen por decisão. Miles Jones venceu Cody Gibson por decisão. Julian Erosa venceu Ricardo Ramos por finalização. Eu não vou falar dessa luta em respeito ao meu amigo Carcassinha. Trey Ogden venceu Kurt Hollaball por decisão. Que mais? Entrando no card principal, Fernando Padilha venceu Luiz Parruelo por finalização. Youssef Zalal venceu Billy Quarantillo por finalização. Peyton Talbot venceu Cameron Simon por nocaute no segundo round. Edmund Shabazian venceu AJ Dobson por nocaute no primeiro round. Carl Williams venceu Justin Tafa, pior luta da noite, por decisão. E a Rose Namajunas venceu a Amanda Ribas por decisão, sem muitas polêmicas, né? Que nota que você deu pro card, Vini? Acho que foi 7,5. 7,5? Tá bom até. Porque teve nocautes legais, teve finalização, teve a luta da noite, que pra mim foi muito boa. A luta da noite foi boa mesmo. É que a luta dos brasileiros teve uma mordida, no fim tava boa. Acho que, assim, não dava pra ser 8, mas 7 era pouco, sabe? Eu falei, 7,5. Não, eu acho que um 7. Porque a luta principal foi boa. Foi também boa. Cara, justiça seja feita, a Amanda lutou muito bem contra uma oponente bem maior que ela. A gente não levou. A gente falou, né, que achei a Rose meio fora de forma e tal, não sei o quê, mas a gente eu não lembrei de considerar que a Rose ia estar bem maior na hora da luta e bem mais forte. Mostrou muito mais forte, né? A Amanda não achou nada no chão, quedou a Rose. A Rose levantou do jeito que quis ali na hora. Assim, não parece que a Amanda tinha nenhuma resistência pra segurar. E, cara, e a Amanda é muito boa de chão, cara. Então Isso... a minha surpresa foi essa, eu achava que a força e o peso da Amanda ali e tal, porque eu acho ela mais
tamanho de peso mosca, mas de porte, né? Porque a Rose sempre foi mais magrinha e tal, não sei o quê. Só que logo no começo da luta que a Amanda derruba, que a Rose já pega, empurra e levanta, eu falei, caralho, que isso? Exatamente. Aí, então, no fim, a Amanda foi melhor do que eu esperava na trocação e a Rose foi melhor do que eu esperava no chão. Verdade. Engraçado, né, cara? Como é a luta, né? A parada da Amanda é que claramente a Rose estudou muito aquelas quedas da Amanda, porque acho que teve 2 ou 3 que, do jeito que a Amanda quedou, a Rose já inverteu e acabou... E ficou por cima, ficou por inclusive. cima. Isso daí é estudado, 100% estudado. Então, Sim. cara, tem que aplaudir mesmo, porque a Rose é uma lutadora de nível de campeão mundial. A Amanda fez bonito pra caralho, segurou uma mulher perigosíssima, cara. Eu assistia aquela luta com medo daquele chute alto da Rose. Que a Amanda tem aquela guarda aberta, que ela faz bastante finta e tal, mas os braços meio baixos, né, cara? Eu falava, ai, caralho, aquele chute. Mas você vê que claramente a Rose não se sentiu confortável pra arriscar um negócio mais assim. Ela foi, 100% na estratégia uma ali. coisa assim que ajuda um pouco é que a Rose não tem muito punch. Porque você vê, ela machucou o rosto da Amanda e tal, Sim. acertou alguns socos, mas ela não tem punch. Porque se é uma atleta ali que bate mais forte, a Amanda, pela quantidade de golpe que ela acabou recebendo ali e golpe limpo, ia ser bem mais perigoso. Exatamente. Mas então, você vê que ela tomou vários, mas nem balançou muito. Contra a Chookagian, por exemplo, ela balançou umas 2, 3 vezes. Que ela tomou e ela deu uma... Que a Chookagian bate mais forte, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que como luta em si pra Amanda não deixou nada a desejar, botou presença lá no main event, entregou um lutão, que é muito fácil chegar num main event e ficar ali assim, economizando pra não correr risco e tal, não sei o que, e a Amanda foi pra cima, trocou porrada, com uma striker melhor que ela e foi pro chão. Ela percebeu que não tava conseguindo sucesso no chão, ela meio que parou de tentar. Eu não achei nada... Cara, eu tinha achado o primeiro round, você falou pra mim que não, depois eu fui reassistir e aí eu concordei com você. Eu achei que o primeiro round tinha sido bem mais equilibrado e o segundo round eu tinha marcado pra Rose, terceiro round eu tinha marcado pra Amanda. Aí eu tava em dúvida no quarto e o quinto round eu marquei pra Amanda. Aí eu falei, se eles deram o segundo e o quarto round pra Rose, na minha cabeça, o primeiro round, porque como elas estavam ali no meio naquela trocação, e aí a Rose acabou ficando por cima no final. Eu falei, será que aquele finalzinho que ela vira e fica por cima é o suficiente pra roubar o round? Eu até comentei, né? Eu falei, olha, roubou os 2 rounds, né? O primeiro e o segundo, mas na minha cabeça tinha ficado mais equilibrado. Então, na nossa conversa ali, se tivesse ido a decisão pra Amanda, não teria sido um roubo. E como foi pra Rose, também não achei roubo. Eu achei justo. A parada foi que realmente a Rose levou o primeiro e o segundo, a Amanda ganhou o terceiro e o quinto, na minha opinião. E aí ficava o quarto. E aí realmente dá pra dar mais pra Rose do que pra... os juízes acharam a luta mais clara do que eu. Muito mais clara. Mais equilibrada. Eu achei muito mais equilibrada do que os caras marcaram. Teve um juiz lá que marcou 4 rounds pra Rose. Dois juízes marcaram 4-1. E mesmo no MMA Decisions, teve gente que também marcou 4-1. Então, na verdade, foi erro meu, assim. Foi erro meu, porque... tá errado, né? Porque a grande maioria mesmo viu com facilidade. Cara, eu não acho que foi... Na verdade, eu não acho que foi cara erro teu. só que marcou pra Não Amanda. acho que foi erro teu, porque... a gente é dois caras que pensam completamente diferentes. Eu vou muito mais tendencioso pra torcer pra Amanda. E nós dois vimos a mesma coisa. Nós dois vimos a mesma coisa. Na hora ainda fiquei na dúvida até. Eu falei, pô... Se for o que você me mandou, que eu concordei, eu falei assim, cara, na verdade, eu acho que foi 3-2 pra Rose, mas pode ir pra qualquer uma. Que não vai estar roubado. 4-1 foi... Não, 4-1 assim, eu achei exagerado. É aquela coisa, são rounds apertados mesmo, mas... Sei lá... não sei. Não tá errado. Se os juízes tivessem marcado pra Amanda, ia dar polêmica pela opinião que eu vi dos sites especializados. Porque marcou todo mundo pra Rose, então se os juízes dessem pra Amanda, iam chamar de garfo. Cara, mas o MMA Decisions, os caras marcam round a round ou é só no final da luta?
Não, aparece a pontuação dos juízes, mas no site especializado aparece só o placar geral. E aí os fãs conseguem ali botar round a round. É que geralmente esses caras da mídia especializada eles vão postando no Twitter o round a round deles, né? É que o MMA Decisions lá só dá Entendi. uma consolidada, né? Mas eu acho que se for assim no geral, se for analisar que nem no ano, tirando round a round, no geral na luta, a Rose foi melhor no geral. Então, Foi, com certeza. se fosse para levar isso em consideração para tentar um voto de Minerva na hora Uhum. de decidir, eu acho que a Amanda, que a Rose realmente venceu. Mas eu tinha falado antes da luta que eu achava uma luta mais equilibrada do que as bolsas mostravam, porque nas bolsas estava 2,80, 2,90, quase R$3. E eu falei no meu vídeo pré-evento, eu falei, eu não acho que a Amanda é tão azarona assim, não. Eu Não, acho que a de chance é jeito maior. nenhum. Tanto que a E gente no viu. fim, e no fim foi muito mais parelho do que a cotação mostrava. Inclusive, a Rose, no final da luta, tava cansada. E a Amanda Sim. não tava tão cansada quanto ela, não. E olha que quem tá acostumado com luta de 5 rounds é a Rose. Talvez seja a subida de peso, que aí fica mais pesado, então cansa mais. Mas eu achei que a Amanda tava, por incrível que pareça, mesmo tendo menos experiência no UFC, em lutas de 5 rounds e tal, não sei o quê, a Amanda, pelo jeito, tava com gás até melhor. Mas é que realmente é difícil, porque a Rose meio que, eu acho que superou a expectativa na hora da luta e isso meio que dá uma frustrada, né? Porque às vezes a Amanda tava achando que ia ser mais dominante no chão e não foi, e ali em pé também acabou tomando golpe, e aí meio que ficou. Tanto que você vê ali as instruções do Marcelão, você vê que não tinha muito caminho. Ele só falava ali, tipo, tenta. Algumas dicas ali mais da trocação mesmo. Você vê que ele não falou de luta Agora a gente vai agarrada buscar o praticamente. nocaute. Eu vi ele falar Vamos buscar o umas nocaute, duas, três vamos usar o vezes. golpe, o jab e o direto, e o cruz, usa o chute na barriga e tal, não sei o quê. Basicamente, ele não passou a instrução realmente de grappling, porque viu que não estava dando. Exatamente. Então, Viu ele que não... ela tinha. Na verdade, era aquilo que eu falei. Ela claramente estudou o jogo de chão da Amanda e fez pra anular. A Amanda Não, deu. e a Amanda tava caindo por baixo e tava perdendo o round. Então ela perdeu o É, round porque é. ela buscou a luta agarrada. Exatamente. Se ela Então, aí tivesse, se ele ela tivesse falou, ficado bom, em vamos pé lá. sem ter dado a queda, a luta teria sido mais equilibrada ainda. Mais equilibrada ainda, porque o que E é por isso claramente que ele falou, vai mudou a pra história. porrada. Tipo, vai pra porrada porque pelo menos tem uma chance, às vezes, de realmente nocautear. Porque Exatamente. derrubar e ficar caindo por baixo não vai adiantar porra nenhuma. Que foi o que Exatamente. aconteceu, né? Acho que o segundo round, se eu não me engano, ela perdeu assim, né? Acabou caindo por baixo, ficou e perdeu o round. Então, realmente foi um pouco estranho, porque a gente tinha uma divisão meio clara na cabeça, né? A Rose é melhor em pé, mas a Amanda é melhor no chão. E no fim, a Amanda foi bem na trocação e a Rose foi muito bem no chão. E... Cara, se ficar essa nova experiência que a Amanda adquiriu claramente para uma luta dessa, que você viu que ela trocou super bem com a Rose e ela levar isso para as outras lutas, tá ótimo. Tá ótimo. Sim. Ela só precisa entender o que rolou no grappling ali e por que a Rose conseguiu anular e inverter tão fácil assim, entendeu? Eu não sei se... ela conseguiu, basicamente, fazer uma luta de 5 rounds, trocando e tudo, com uma das melhores trocadoras. Exatamente. Então, tipo, foi algo positivo mesmo, né? Nocauteou Joana, Joana é ótimo, mas nocauteou a Joanne. Nocauteou a Zeng. Ganhou 2 vezes da Weili Zeng. Porra. Então, só que a única coisa é que, como a Rose não tava no ranking e a Amanda tava, a Amanda vai cair posição. Provavelmente. Né? E a Rose deve entrar no top 10, né? E uma coisa também é que a Amanda tá sem ganhar 2 vezes seguidas desde 2020. Caralho. Ela ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Ela tá vindo de vitória, né? Ela ganhou da... Tinha ganho da Luana e agora ela perdeu. Ganhou da Luana e agora ela perdeu. Mas aí esse sobe e desce de divisão, né? Então, esse ganha-perde considerando as lutas que nessa divisão de cima, ela tá com 2 derrotas seguidas, não é isso? No peso mosca? Maycee Barber e agora... eu acho que é a Maycee Barber a Rose, e a Rose, acho que é. Bom, cara, mais alguma grande luta que você quer falar? O Shabazian... acho que só o destaque da luta da noite, talvez. Que realmente foi muito boa. Bastante trocação. O Simon contra o Talbot? Não, foi a Não outra. foi essa? Qual que foi a luta da noite? Não.
O do Talbot ele nocauteou. Peraí que eu vou pegar. Qual que foi a luta na A noite? luta da noite foi a do Jarno. Jarno Aarons e o Steve Nguyen, que foi para a decisão. Foi sangue pra caramba. Foi o que pintou de sangue o octógono inteiro, Sim, inclusive. cara, eu tinha achado que era a luta Não, o do... Talbot atropelou o Simon. É. Não foi... E o Simon era o favorito, né? Não, e é bom, mas... Os né? dois são muito bons. Não, né? no site deve ser tava o Talbot favorito, mas eu não lembro quem que era o favorito, não tenho certeza. Mas quem era azarão e venceu foi o Youssef Zalal, o Quarantilo era favorito e não viu a cor da bola. O Fernando Padilha também passou a carreta, muito bom também. Cara, acho que frustração, assim, né? Foi o Kurt Holobov, que eu acho que ele é bom e no fim nem lutou, coitado, não conseguiu fazer nada. O Cody Gibson também era do TUF, também eu esperava bem mais. Carcassinha, porra. O Carcassinha também começou bem e depois não dá pra entender, fez uma cagada cara, de novo. Não sei o que acontece, caralho, cara. E ele, Mas acho que o destaque é a luta da noite mesmo, do Aarons lá, que foi bem legal, foi sangue pra todo lado, os dois aguentando trocar porrada. E assim, o Aarons batendo forte, e ele precisava ganhar, porque ele só vinha de uma má fase, então podia ser cortado. Sim, cara, eu não lembro dessa luta, legal. cara. Achei bem legal. Você precisa assistir então, porque foi eu assisti, mas não lembro. Eu não devia estar prestando atenção. A gente Steven não tava na live mais, né? Cacete. Não. A gente parou a live começando a luta das meninas. Provavelmente eu não vi essa luta então, porque deve ter sido logo depois que a gente... foi logo... A gente parou a live, eu devo ter ido fazer alguma coisa, comer, alguma porra assim, e a hora que eu sentei já tinha passado. Você não deve ter visto. O meu radar tava na luta do Carcassia, né? Eu falei, bom, essa eu vou querer sentar pra assistir. Interessante. Bom, vamos dar uma olhada no card dessa semana, e esse tem palpite, né? Você tem mais lutas interessantes de brasileiros. Ó, eu vou ler o card todo e a gente vai falando aqui. Abrindo o card... Será que eu olho o site do UFC? Que na segunda-feira o card do UFC, se tiver alguma mudança, não aparece, né? Mas eu vou lá. Vamos lá. Preliminares. Abrindo o card preliminar, peso galo masculino, Angel Pacheco contra Kaulan Loughran. Depois tem André Petrosky contra Jacob Malkin. Victoria Dudakova contra Melissa Gatto. Ibu Aslan contra Anton Turkalj. Denis Buzuka contra Conor Matthews. Júlio Arce contra Herbert Burns, o irmão do Durinho. Virna Jandiroba contra Lupe Godinez. Essa luta vai ser boa, cara. Nate Landwehr contra Jamal Emmers. Aí a gente entra no card principal. Shiji Nojukwani contra Riz Maki. Bill Algio contra Caio Nelson. Nursulton Ruziboev contra o Cedric Dumas. Chris Weidman contra o Bruno Silva blindado. Vicente Luque contra Joaquim Buckley. E Erin Blanchfield contra Manon Fiorot, valendo uma disputa pelo cinturão, né? Com certeza que quem ganhar das duas vai disputar o cinturão na próxima. Nem quem ganhar, quem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Eu acho. Por onde a gente começa? Você quer dar uma olhada em alguma luta ou vamos fazer palpite direto? Não, vamos fazer palpite. Bora. Quais lutas? Já vai falando no meio da... Dá pra se fazer... pegar os brasileiros, tem a Melissa, tem o Herbert. Melissa Gatto, Herbert, 2. Virna, 3. Pode fazer a do Nate, 4. E o card principal inteiro, né? Pode fazer a do Nate também, 4, que nesse cara é bom. E aí, podemos fazer o card principal inteiro. Nossa, que a primeira luta do card principal é bem bosta, né? O Gigino Jocone é legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tá bom. 7, 8, 9, 10 lutas. Tá bom, então. Vamos fazer isso. Da luta da Melissa Gatto, Herbert Burns, Jandiroba. Vamos fazer 9, então. Faz os brasileiros e o card principal, é isso?
Pode ser. Então Dá vai, 8, Vini. então. Sem mais É que se for com a do delongas. Nate, dá 9, né? Não. Sem o 10. Nate dá 9. Você falou que eram 10. 2, 3, 4, 5, 6. Não, você falou 10. Eu não falei nada. Tô quieto aqui, Vini. Não vem, não. Eu não falei nada de 10, não. Tá, vai. É, Não rola, então não. vai. Não, fala assim comigo, hein, cara. Tamo ao vivo aqui. Eu vou, porra. Melissa Gato e Duda Curva, você começa. Você pode falar quem é favorito? Quem é zebra? Melissa Gato é favorita, 1,62. Melissa Gato é favorita? É. Melissa Cat. Tá, eu vou de Melissa Gato decisão. Não vou enrolar muito. Melissa Cat. É. Melissa Gato decisão? É. Tá. Eu vou de Duda Curva decisão. Duda Cova decisão? Yes. Ó, Gato decisão. Cara, eu não reparei se o Parrumpa não vai vir mesmo, acho, né? O Parrumpa tá viajando. Eu nem me liguei. Bom, não tem mensagem dele me xingando, então acho que ele não tentou entrar. Você foi de como? Duda Cova? Duda Curva decisão. Duda Cova, decisão. Tá, próximo. Caralho, o último palpite que a gente fez ficou 5-13 pra você. Próxima luta. Herbert Burns contra Júlio Arce. Herbert Burns nossa senhora. Ele paga é pique 4,50. Cara, eu vou de Herbert Burns. Foda-se. Puta que pariu. Eu vou. Herbert Burns, pique foda-se, vai. Tô nem aí. Eu vou de... Dito isso, Júlio Arce. Júlio Arce, nocaute no segundo round. Tá. Arce. Nocaute no round 2. Ok. Cara, eu acho que vale o risco. O Herbert Burns tá sem lutar faz tempo. Deve tá. E ele é bom, cara. Ele é bom. Ele tá, sei lá. Vina Jandiroba contra Lupe Godinez. Favorita é a... Lupe. Provavelmente, só não tô achando aqui. Lupe Godinez, menos 1,98. Quase 2-1 favorita. 1,55. E a Jandiroba, 2,55. Você... Split decision, finalização, decisão. Cara, eu vou... Hã? Ou você? Eu vou de Lupita decisão. Eu vou de Lupita... Cara, eu vou de Lupita finalização. Caralho. Lupita... Não, eu vou de... é que eu tenho que pegar o round, né? Submission no round 2. Não, eu vou de Lupita decisão. E você vai de Lupita decisão também, né? Lupita decisão. Tá. Também, o cara dá o palpite dele primeiro. O cara copia o meu palpite e fala também, né? Você vai também, né? Tipo, você vai que nem eu, né? Ai, caralho. Quer fazer a do Nate? Pode ser. Então vai. Nate Landwehr contra Jamal Emmers. Cara, o Nate é zebra. Interessante isso. Aqui. Pô, tá meio bagunçada a ordem do negócio aqui, viu? Eu tô olhando no... Eu tô olhando no UFC. Nate, 2,75. Ele é bem zebra. Cara, eu vou de Nate, TKO no segundo round. Esse cara era bom. Muito bom. Eu vou de Nate. Eu vou de Nate. Finalização. Finalização? No segundo round. No segundo round também. Copiando, normal. Você foi o quê? Nocaute? Eu fui de TKO no segundo round. Tá. Shiji Nojokani contra Riz Maki. E aí, Vini? O Riz Maki é favorito. É o Nojokani. É o Nojokani, desculpa. Isso. Deixa eu achar eles aqui.
Pô, No cada Jucane. lugar tá numa ordem a porra da luta. Caralho. No Bellator, essa luta é a segunda. No Bellator. Bellator? No Sherdog. No Sherdog. Bellator. Por que eu falei Bellator? Bom, eu vou de... Seu Jorge. Caralho. Eu vou de Seu Jorge. Só deixa eu ver como, hein? Eu vou de Seu Jorge nocaute no primeiro round. Caralho, mas o cara também... Um Risman aqui também é Ele tem embaçado, hein? 14 nocautes, 10 no primeiro round. Não, o Shiji Jokone é bom pra caralho na trocação. Muito bom. Tipo, eu vou de Shiji no Jukwane, nocaute. Você foi no primeiro? Primeiro. Nocaute. Pode ir no primeiro também, não tem... Não é que eu tô vendo aqui, ele foi nocauteado. Aliás, a Sabe galera quem? que, tá, Shimaev. galera que tá assistindo ao vivo, se vocês comentarem o palpite de vocês, não bota no ao vivo. Comenta amanhã, a hora que o podcast for pro ar. Isso, Porque aqui vai ficar perdido, tá? Eu vou de Shiji no Jokwane ou não. Caralho, que difícil. Esse palpite é muito bom. Eu vou de Shiji no Jokone ou não. Eu vou de no Jokwane, nocaute no primeiro round também. Jesus, Vini, vamos. Bill Algio contra Kyle Nelson. O favorito é o Bill Algio, 1,49. Senhor Perfecto. Isso. Que me cansa esses apelidos desses caras. É muito ruim. Vamos lá. Bill Algio, eu vou de... Algio, finalização no segundo round. Eu vou de... Algio... Decisão. Tá. Próxima luta, Nursulton Ruziboev contra o Cedric Dumas, mais conhecido como o amigão do Cacete Planeta. O favorito é o Nursulton com 1,36. Como é que chamava o cara do Cacete Planeta? Cara. Toda vez você pergunta e eu sempre esqueço. E eu não lembro também. De La Penha, Hélio de La Penha. Hélio de La Penha. Tá, quem que é favorito? Nursulton Ruziboev, 1,30 e pouco. Tá, então eu vou de Nursulton, decisão. Eu vou de... Hélio de La Penha. Eu vou de Nursulton, nocaute no primeiro round. De novo. Caralho. Nocaute no primeiro round. Beleza. Cedric Dumas nunca foi nocauteado, mas... Foda-se. Agora vem uma das lutas que eu mais quero ver, que é Chris Weidman contra o Bruno Blindado. E aí? Favorito, pera que o favorito é o... Cara, o Blindado é favorito ridiculamente. Cliquei tudo errado aqui nesse caralho. Eu vou de Blindado nocaute no primeiro round. Você sabe que eu tô preocupado com essa luta? Eu não tô, tenho nem um pouco. Nem um pouco. Eu vou de Weidman decisão. Caralho, como assim, cara? Weidman decisão. Qual foi a última luta do provavelmente Weidman? ele vai conseguir derrubar e ele vai ficar derrubando e controlando e não vai finalizar, não vai nocautear e vai ficar amassando ali. Pronto. Ele perdeu do Brad Tavares, mas ele durou bem, né? Foi. Mas o Brad Tavares também chato. Tem 75 anos, né? O Brad Tavares tem 36, porra. 36 com um corpinho de 80, né? Tipo, ele tem 36 anos. Só de UFC ele tem 20 de carreira. 16 batendo laje. O Brad Tavares foi, acho que, a primeira luta do Adesanya no UFC, não foi isso? Ou a segunda, foi alguma coisa assim. O Brad Tavares? Não lembro. Olha lá atrás, foi uma das primeiras lutas do Adesanya no UFC, quando o Adesanya entrou, tipo, em 2015. Deixa eu ver. 2016, talvez. Brad Tavares.
Foi 2018. 2018, a Adesanya ganhou na decisão. E o Adesanya tinha quantas lutas no UFC? Foi a terceira. Terceira já? Ele ganhou do Robbie Wilkinson, que depois foi pro PFL. Ele ganhou do Vettori na segunda. E aí ele ganhou do Berto Tavares. Aí ele ganhou... Esse cara não dá pra falar que pegou luta fácil, né? Porque ele pegou o Vettori na segunda. Aí depois o Berto Tavares, ok. Aí ele pegou o Derek Bronson, que era chato. No E ele tirou o Derek Bronson pra nada, lembra? Pra nada. Aí ele pegou o Anderson Silva, Kelvin Gastelum, Whittaker, Romero, Borrachinha. Aí Marvin Vettori de novo, Whittaker, Cannonier, Poitin e Strickland. Só isso, só. Só pegou todos os melhores, praticamente. Foda, né? Então vai. Vicente Luque contra Joaquim Buckley. O Joaquim é por minha conta, tá? É Joaquim mesmo o nome dele. O favorito é o Vicente Luque, 1,85. Acho que tá na hora de eu ir com o brasileiro, né? Porque eu já fui contra todos. Eu vou de Luque... decisão, cara. Eu vou de... Eu queria ir de Luque finalização, mas sei lá, acho mais difícil. E nocaute também acho que vai ser difícil. É que assim, o Joaquim Buckley morre no gás, né? Mas eu não sei se o Luke consegue nocautear ele, não. Cara, eu vou com a minha premonição. Eu vou de Luke finalização no terceiro round. Tá, e eu vou de Vicente Luque decisão. Luke decisão? Só pra eu ficar com raiva depois e falar, caralho, era meu palpite, eu mudei. Aí a luta principal, Erin Blanchfield contra Manon Fiorot. Blanchfield é a favorita, cara. Sim. Cara, como assim, cara? 1,53. Que loucura, cara. É loucura ou não é loucura? Loucura. Eu não vou dar spoiler do meu palpite. Eu vou dar do meu. Eu vou falar Fiorot, eu vou de Fiorot decisão, mas eu acho que vai ser uma luta mais fácil que isso. Então, tudo depende da defesa de quedas de quantos croissants a Fiorot comer. É que aqui, se ela passa um desodorante, ela... Se ela, pra ler a estratégia da luta, ela acendeu o abajur. Que boa. Será que ela luta de sutiã? Eu vou de... Você vai de Fiorot decisão? Será que ela torce pro Paris Saint-Germain? Você vai de Fiorot decisão? Eu fui de Fiorot decisão. São 5 rounds, né? São. Eu vou de Fiorot decisão também, vou de zebra. Tá. Ela defende bem queda, então, sei lá. E 5 rounds, é difícil você fazer grappling em 5 rounds, né? Pois é. Então, sei lá. É que a Blanchfield, muita gente, inclusive, diz que assim, ela só tem 24 anos, né? Mas que ela é a próxima campeã, não sei o quê. Ela realmente é muito boa. Ela é muito boa. Mas a Fiorot também é muito boa. Mas a Fiorot é muito boa também, exato. Só que a Blanchfield tem 24 anos, a Fiorot tem 34, então... com carinha de 52, né? Porque ela parece uma véia. A Blanchfield provavelmente vai ser campeã um dia mesmo, porque ela é muito nova ainda, né? Mas não dessa vez. Essa foi cuzão, né? Ela vai ser campeã, mas depois ela vai perder, ela vai perder, vai ganhar mais 2 lutas e volta para disputar o cinturão em 2025. Então, recapitule os palpites. Recapitulando os palpites. Você tá vendo os comentários aí da galera? Tem gente infartando, alguma coisa, não? Do que? Na live? É. Não, acho que não. Deixa eu ver. Vini sumiu. Eu sumi? Ué? Não sumi, não. Sumiu. Caralho, como assim? O Rafa fez merda, então. Porque Fiz muita merda. Nossa, que bosta. E eu não tô gravando no Riverside também. Que animal, né? Aplausos. Quem sabe faz ao vivo. Ainda bem que eu fui olhar o chat, hein? O Clauber avisou. Eu nem lembrei disso, cara. Olha lá, Rafa, põe a imagem do Vini de novo. Cadê o Vini? Tá ao vivo a gravação. Tá vendo, gente? Pode dar risada aí no chat. Desculpa. Aplausos para o Rafael. Vai todo mundo. Mas você sabe o que aconteceu? Aí. Eu vou te explicar o que aconteceu. Eu comprei um aparato tecnológico. Eu tô mandando palmas pra você. Eu comprei um aparato tecnológico que é um Stream Deck, só que do pé. Já viu? É tipo uma pedaleira de guitarra. Tá. O pessoal o Peter usa isso pra... trocar de câmera. Teleprompter. Então. Eu tô usando pra trocar as câmeras. Eu tenho 3 câmeras. Eu tenho
essa câmera que vocês estão vendo, agora eu vou mostrar todas, ó. Eu tenho... Calma que o Rafa tá começando nesse mundo de O Vini internet. vai Agora eu subir vou de ler os novo. comentários, tá vendo? Ó, eu tenho essa câmera que vocês estão olhando. O pessoal da Spotify, tem vídeo na Spotify, vocês podem olhar também. Essa câmera aqui é a central. Aí eu tenho essa câmera aqui, que é a minha, certo? Não. E aí, é que o Vini não tá vendo. E aí eu tenho essa câmera aqui, que é a câmera do convidado. O que acontece é que eu pisei no negócio sem querer. Umas 2 vezes já aqui, enquanto a gente tá conversando, aí muda a câmera. Porque tá bem embaixo do meu pé. Eu preciso arrumar um lugar. Você tem que botar num lugar que você tem Que eu não pise, né? pôr o pé na direção, né? Porra, botar na direção do pé, não acho que não funciona. Cara, o Vini sumiu. Aí eu falei, caralho, eu olhei, você não tava lá, meu. Ó, sumiu de novo. Olha que idiota. Ó, peraí. Aí é o seguinte. Olha lá, tá vendo? Me atrapalhei de novo. E aí a live tá em outra cena no OBS. Por isso. Sim. A hora que eu piso, troca só pro do estúdio, entendeu? Aí eu tenho que deixar a gente na livezinha ali, ó. Foi mal, galera, mas é isso. Se você ouve pelo Spotify o áudio, você não fez a menor diferença, porque a gente tá aqui falando. Então... Palpites. Vamos? Palpites, recapitulando. O Vini tá na tela, tá tudo certo. Isso. Atenção, vamos lá. Primeiro palpite da noite. Vitória Dudakova contra Melissa Gatto. Eu fui de Gatto, decisão. O Vini foi de Dudakova, decisão. Júlio Arce contra Herbert Burns. Eu fui de Burns, pique foda-se, vale 3 pontos. E o Vini foi de Arce, nocaute no segundo round. A próxima luta, Virna Jandiroba contra Lupi Godinez. Eu fui de Lupita por decisão. O Vini foi de Lupita por decisão também. Nate Landwehr contra Jamal Emmers. Eu fui de Nate TKO no segundo round. O Vini foi de Nate finalização no segundo round. A gente entra no card principal. Shiji Nojukoni contra Rizmaki. Eu fui de Shiji TKO no segundo round. O Vini foi de Shiji nocaute no primeiro round. Bill Algio contra Kyle Nelson. Eu fui de Bill Algio finalização no segundo round. O Vini foi de Bill Algio decisão. Meu nariz entupiu. No meio do podcast. Nursulton... Um abraço aí pro pessoal do Spotify que tá ouvindo com mais. Tá vendo? Ó, quem assistir o podcast na terça não vai ver isso. Ou vai, né? Agora já deixei mesmo, foda. Nursulton Ruziboev contra Cedric Dumas. Eu fui de Nursiton decisão. O Vini foi de Nursiton nocaute no primeiro round. Chris Weidman contra Bruno Silva. Eu fui de blindado nocaute no primeiro round. O Vini foi de Weidman decisão. Odeio os brasileiros sempre. Vicente Luque contra Joaquim Buckley. Eu fui de Vicente Luque finalização no terceiro round. O Vini foi de Luque decisão. Erin Blanchfield contra Manon Fiorot. Eu fui de Manon Fiorot. Mané Fiorino. Eu fui de Fiorot decisão. E o Vini foi de Fiorot decisão. É isso. O que você achou? Eu achei que eu vou vencer. E eles vão zerar. Ó, amanhã, a hora que esse podcast for pro ar no YouTube certinho, você... Não, tá ao vivo. O nosso corretor está ao vivo ou é gravação e transmissão ao vivo? Não, estamos aqui gravando agora, aqui, ó. Amanhã, quando tá gravando episódio... não tá porque o Rafa esqueceu de botar, mas é isso aí. Não tá. Tá indo ao vivo, vou ter que baixar do YouTube e postar o podcast. É mole ou o que mais? Pois é, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Cara, mas tá em 4K. Eu tô transmitindo em 4K. Eu descobri por que não dava pra transmitir em 4K aquele dia. Por quê? Por causa da latência. Se você botar ultra low, o YouTube não aceita. Ele... faz sentido. Entendeu? Aí eu botei low. Low funciona normal e tá transmitindo em 4K. Uma
puta qualidade top. Quem for deixar palpite, deixa amanhã no podcast, no vídeo oficial lá do episódio, bonitinho e tal, tá bom? Isso daqui, de novo, é só pra vocês acompanharem. Quem tiver, quem gostar de ouvir, não tá fazendo porra nenhuma, tiver com tempo, escuta, assiste a gente ao vivo, que é legal. Exatamente. O Rafa tá começando agora nesse mundo de internet, que bosta, né? Ai, caralho, muito ruim. Vini, notícias. Tem alguma notícia espetacular, alguma coisa acontecendo no mundo das lutas? Não, né? Como toda... Não. Como toda segunda-feira? Não, né? Nada demais. Vamos dar uma revisada. Não, nossa, a Comissão Atlética não liberou o pagamento do Severino, é isso? Não pode. A Comissão Atlética reteve a bolsa de Severino após mordida. Não foi pago pela luta contra André Lima. A bolsa foi retida pela Comissão Atlética após ele ter sido desclassificado por morder no último sábado, segundo o Paraná. A pessoa pediu para não está autorizado a discutir o assunto publicamente. O valor exato da bolsa é desconhecido porque a comissão não divulga publicamente o salário. 12 mil, a gente sabe o valor. Severino enfrenta uma possível suspensão e multa por seu comportamento. Então, Se tem regra da comissão de que você não pode morder, que você tem multa, e você mordeu, aí... Não, vamos esclarecer então. Ele não vai ficar sem receber. A comissão não sabe, eles devem julgar o cara essa semana. Sim. E ver o valor da multa. Aí depois que estipular a multa, porque se pagar o cara e derem multa pra ele vai cagar pra multa, né? Ele vai falar, não vou mais lutar no UFC mesmo, não tem, foda-se a multa. Sim, eles retiveram a multa e aí na notícia do MMA Fight botaram um belo exemplo. Mike Tyson, por exemplo, foi multado em 3 milhões de dólares e sua licença de boxe foi revogada. Porra, mas aí é outro caso, né? O cara é 12 mil dólares. Se bobear, eu chuto que os caras se bobear pegam metade. Não, eles vão pegar... Se o Tyson foi multado em 3 milhões, deve ser, tipo, talvez 10% da bolsa, talvez menos até. Porque, pensa assim, se o Tyson ganhou 30 milhões pra lutar contra o Holyfield naquela época, que provavelmente foi mais que isso, e a multa foi 10%, é 3 milhões. Se ele ganhou 50 milhões, sei lá, 6%, 8% de multa, deve ser isso que esse menino vai pagar. Só que eles devem julgar e ver e estipular. A hora que souberem a multa, eles vão tirar a multa e pagar a diferença pra ele. Ele não vai ficar sem receber. Aí o Dana White pagou 25 mil dólares pela mordida e mais 25 mil dólares pela tatuagem que ele fez da mordida. O bônus de mordida na noite. Tá escrito na notícia. Exatamente. Não, mas é verdade. Porque o Dana White falou, a hora que ele postou, o Dana White falou que ia dar um bônus pra ele. Porque vocês têm que lembrar que o moleque era a estreia dos dois no UFC. Sim. Esses caras estreiam ganhando 10 mais 10 ou 12 mais 12. Eu acho que hoje é 12 mais 12, tá? 12 mil pra lutar, 12 mil se ganhar. No caso ali, como foi desqualificação, eu não sei se o cara ganha bônus de vitória. Será que ganha, Vini? Não, teoricamente não, né? Então. Mas às vezes o UFC depende, né? Porque às vezes do que acontece, eu acho que no caso ali é isso, que é provavelmente porque a razão pela qual ele ganhou o bônus. Sim. Provavelmente essa é a razão do bônus. Aí o Dana White ia dar 25 mil de bônus pra ele. Então, teoricamente, ele ia ganhar 12 mil mais 25 mil de bônus. Aí ele postou a foto fazendo a tatuagem da mordida e o Dana White falou assim, eu ia dar 25 mil, mas agora eu vou dar 50. This is awesome. Você vai começar a virar moda agora, os caras tatuando... Como tatuar um dedo no olho. O cara leva a dedada no olho e tatua um dedo entrando aqui. E se alguém tomar um chute no saco e acabar a luta, fudeu. O cara vai tatuar as bolas. Pé na virilha. E posta e manda pro Dana White no DM. Mas tá vendo? Os caras falam Dana White, mas o Dana White é gente boa. Gente. Eu acho. Eu acho ele gente boa. Eu acho também. Que não é perfeito porque todo mundo faz merda, né? Eu vi gente falando, porque o Dana White já deu um tapa na cara da mulher e bibibi, sabe? Tipo, falando dessa situação da mordida. Falei, não tem... né? Ninguém tá justificando uma coisa com a outra. Mas o cara é dono, ele é presidente do evento, caralho. Ninguém vai tirar ele por causa disso. E ele explicou, e de novo, não tô justificando porque eu acho um absurdo, tá? Mas ele falou, gente, a gente tá casado desde os 15 anos, era uma festa, ela bebeu, eu bebi, entendeu? Tipo, ela me empurrou, eu descontei, tá errado pra caralho.
não se mete na minha vida. Foi mais ou menos uma parada, eu acho um absurdo também. E se eu tivesse no mesmo lugar, provavelmente eu daria um soco na boca dele. Mas se a mulher dele, que é a mulher dele, aceitou e quer viver com ele, eu vou fazer o quê? É tipo quando você vê um casal brigando na rua, que você se mete e a mulher ainda vai pra cima de você. E pela reação, então, assim, você vê que não é a primeira vez, né? Tipo, porque ninguém dá um supapo na mulher pela primeira vez em público. Sim. Tipo, né? É que às vezes ele pode dar esses tapas, tá acostumado a dar esse tapa na cara dele. Em outros momentos também, vai saber. E tal, sei lá. Eu acho saber. O fim da picada, mas, bom. Cada um com o seu relacionamento. Cada um com o relacionamento que merece, né? Tipo... Ela deve dar umas porradas nele, ele empurra ela de volta, dá umas porradas nela. Os dois são maior de idade, os dois eles que se virem, eu não tenho nada a ver com isso. Se ela aceita, eu acho absurdo, mas tudo bem. Bom, lutas. A gente Se ele me pagasse um bônus de 50 mil, ele podia dar um tapa na minha cara, mas... Não podia? 50 mil dólares um tapa na cara? Por muito menos que ele dá um tapa na minha cara. Uma selfie, um VIP pro UFC 300 e, sei lá, porra, 500, eu tô indo. Já era um de cada lado até. Lutas novas. Tem mais notícia, Vini, que você quer falar? Deixa eu ver. Eu falei que não tinha, né? E no fim até que tinha essa... Tudo bem, a galera já sabia, mas eu trouxe aqui. Vamos ver. Ian Machado Gary, zero interesse em lutar com Michael Page. É óbvio que tem zero interesse, lógico. Né? Não é besta, né? Eu também tenho zero interesse em lutar com o Enganu. Agora aqui que eu... Aí tem que eu já penso diferente de você, cara. Eu lutava. Foda-se, vou apanhar de qualquer jeito. Com 40 anos de idade, vou aprender a lutar? Falou alguma coisa do Poirier aqui, deixa eu ver se eu consigo entender. Respondeu Dustin Poirier. Se você pudesse vencer alguém, estaria segurando este cinturão. Quem falou isso? Calma, Calabreso, para tanta agressividade. Da onde que saiu esse calma, Calabreso? Que porra é essa que eu vejo os caras fazendo? É um cara que tem canal no YouTube que ele sai na rua chamando as pessoas por nomes de coisas no masculino. E aí é idiota, mas é engraçado. E aí os caras perdem a linha na rua com ele, tipo pegadinha, sabe? Como é que chama esse cara? O que ele mais fala, acho que é o Tony Tornado. Acho que é isso. Calma, Calabreso, muito bom, né, cara? Não, Tony Tornado é o ator. Como que é, porra? Tony Tornado. Ok, tipo uma homenagem ao ator, né? Não, mas é que é parecido. Porra, alguém no chat aí vai saber. Como que é no canal dele? Porra. É que tá com delay, né? Eles vão falar na hora. Toninho Tornado. Toninho Tornado, É sério? Porra, é igual. Os caras comentaram. Lula ladrão, não foi isso que eu perguntei. Nossa. Toninho Tornado. Pô, é o mesmo nome, é o diminutivo. Um é Tony Tony Tornado, outro é Toninho Tornado. Mas é isso. Depois procura lá, porque é engraçado. Mas basicamente a notícia que eu tava voltando ao assunto. Voltando ao assunto, ele mandou aqui. Se você pudesse vencer alguém, estaria segurando o cinturão. Quem falou isso pra ele? O Makhachev falou pro Poirier. Tá. Porque... o Poirier deve ter falado alguma coisa aqui que eu não tô achando nada demais. Calma, eu não consigo tomar. Não, tem vários. Tem um que é... Como que é? Caralho, eles foram no podcast do Bola e do Carioca e ele falou uma lista. Muito bom. Aquele podcast é muito bom, cara. Ele falou uma lista dos apelidos. Eu amo o Bola, cara, porque ele é muito engraçado. Caralho, como que era? Puta, depois eu te mando o corte. Tá. Teve um que ele falou que era... Não sei o que, Tora. Como que é? Mascatora, acho. Calma, Mascatora é foda. Mas, enfim, não, calma, Calabresa. Mas tem mais, não tem? Tem, o Calabresa é o mais famoso, mas tem ele mais, fala um monte. Eu vejo no Insta os caras comentando. Tipo, calma, não sei o quê. Calma, Celine John. Celino John. Ai, cara, é muito bom. Vamos lá, eu vou começar... Você pode usar isso com qualquer coisa, qualquer merda que vier na sua cabeça. Calma, Justin Bieber. Fica engraçado. Você pega qualquer coisa e bota no masculino e fica engraçado. Eu vou falar de lutas novas, tá? Na verdade, eu acho que eu já tinha falado de várias dessas lutas aqui. Semana passada você falou um monte, eu não sei onde você parou. Tá, eu vou continuar dessa semana... Eu vou continuar da semana passada pra cá. O que foi marcado, tá? Tá. A gente já falou do Michel Pereira contra Sim, o Makud Muradov, né? Já, então tá. Então,
José Aldo. Nossa, até eu ouvi o estridente do meu microfone aqui. Estourou completamente. Cara, o cara gosta do José Aldo mesmo. Que surdo. Calma, José Aldo! calma, Calma, Calabresa. Calabresa. Mas você sabe o que é? Esse microfone aqui que não é bom, cara. Ele estoura. O outro não estoura. Nem se eu urrar nele, ele não estoura. O outro é mais Eu vou difícil. voltar ao meu setup original depois. Vai lá, José Calabresa. Aldo contra Jonathan Martinez, UFC 301 no Rio de Janeiro. O Aldo Cortez Acosta contra Robelis Despain. Já remarcaram luta pro cara, ó, dia 11 de maio. Rayane Amanda contra Puja Tomar, dia 8 de junho. Quem mais? Vamos ver. Kathleen Souza contra Marnik Mann, dia 27 de abril. Agora, inclusive. Eu devo estar lá em Vegas nesse card, hein? De corner da Karine. A Karine luta nesse mesmo evento. Ryan Spann contra Bogdan Guskov, dia 27 de abril também, no mesmo card. Pérez contra Tagir Ulanbekov, dia 15 de junho. Quem mais? Maurício Ruffi, ele é lá da Fight Nerds, não é? Sim. No UFC 301 contra Jamie Mularkey. Olha, mano, legal. Luta legal mesmo. Ismael Bonfim contra Vince Pichel. O Fred Mercury do UFC, né? Praticamente. Dia 4 de maio, no UFC 301 também. Alex Cáceres contra Sean Woodson, dia 11 de maio. Que mais? Vinícius Salvador contra Adrian Yannis, dia 18 de maio. Cody Durden contra Carlos Hernandes, e é só. Adrianes lutou, acho que contra o Jonathan Martinez, que vai lutar com o Aldo, porque eu fiz um vídeo esses dias e eu lembro disso, do nome, acho que é isso mesmo. Foi isso mesmo. Última luta do Adrianes, ele perdeu por low kick contra o Jonathan Martinez. Ele tinha perdido nocauteado pro Rob Font. Se você for ver, ele vem de 2 derrotas, mas olha os dois nomes, né? Jonathan Martinez e Rob Font. E aí, mas ele vinha ganhando desde 2020. Ele tinha ganho do Vitor Rodrigues por nocaute, nocauteou Gustavo Lopes, nocauteou Randy Costa, ganhou na decisão do David Grant, nocauteou Tony Kelly. Ele tava passando o carro e nocauteando todo mundo. E aí ele pegou o Rob Font, aí não deu, aí pegou o Jonathan Martinez, aí não deu de novo. Então, assim, por cartel, por nome, é uma pedreirinha pro Vinícius. Que precisa ganhar, inclusive, né? Você tá vendo essa parada de os caras estão falando de borrachinha e Dolidze? Da onde que saiu isso? Então, eu não sei de onde saiu, mas eu vi também. Eu não sei de onde saiu, mas falaram pra mim a mesma coisa. Será que vai confirmar? Borrachinha e Dolidze, não sei o quê. Pois é, eu ouvi dizer do... O problema é que os caras estão postando... Edson Barbosa contra Lerone Murphy, dia 18 de maio. Acabou de marcar. No Rio? Não é Rio. São 5 rounds no main event de um Fight Night. Caralho, por que não bota Edson Barbosa no UFC Rio? Fala pra mim. Pois é. Não, deve ter algum motivo, também. Não é possível. Não é possível. Não faz sentido nenhum ele não estar no UFC Rio. Não faz. Algum motivo tem. O cara é do Rio e vai lutar uma semana depois. Tipo, por quê, né? Não faz o menor sentido. Deve ser escolha dele pra pagar menos imposto. Sei lá. Será? Algum motivo tem que ter. Porque... Aonde que é esse Fight Night que ele vai lutar? É onde? É aqui em Vegas. Em Vegas é imposto pra caralho também. Então não sei, não. Não. Em Vegas não tem imposto estadual. Não tem imposto estadual, mas eles pagam imposto, é o quê? É o federal? Federal, mas o federal todo mundo paga aqui. É que quando você luta, por exemplo... Las Vegas era caro o imposto também? Não. A Flórida não tem imposto estadual. Las Vegas não tem imposto estadual.
Tem mais alguns estados que Delaware, mas tipo, não tem UFC Delaware, né? Nova York tem, né? Nova York tem pra caralho, é tipo E é 8,5%. caro. É. Caro pra caralho, 8,5%. Porra, 8,5% de imposto eu pagava assim, Mas ó, em mas cima dando dos risada. 30% do federal, né? É Ah, é extra. os 30% do federal mais 8,5%, é isso? Mais o estadual, é. Ah, então dá quase 40%. É que, na mais um verdade, no final pouquinho, das mais uns contas. 50% desse aí chega no, no imposto do carro aqui no Brasil, que é Mas 50%, no final 60%. das contas, não chega a ser 30%, porque você faz dedução. 30% é assim: se você deixar o UFC reter o teu Sim. imposto, eles retêm 30%, que é o máximo que vão tirar Sim. de você. Mas Se você restitui, declarar, né? se você declarar bonitinho, dá pra derrubar pra 15, 18, depende do quanto você sonegar. Tô brincando, depende de gasto, de coisa que você pode abater e tal. Não, é por isso que os caras gostam de lutar em Abu Dhabi, Dubai, Emirados Árabes no Não tem geral, imposto porque nenhum lá. não tem imposto nem físico, pessoa física, nem jurídica. No final das contas, no final do ano, ele vai ter que declarar esse dinheiro e Não, pagar o você imposto. vai pagar onde você mora, mas lá você não pagou, né? Exatamente. Mas quem mudar pra mora lá aqui, por exemplo, Foda-se. quem mora aqui, por exemplo, e o cara tem uma empresa e luta por aquela empresa, vamos supor, o UFC, em vez de pagar o cara, a pessoa física, paga o cara, A a empresa. empresa. Não retém nada, ele recebe dinheiro cheio também. E aí, no final do ano, ele tem que fazer o imposto dele. E aí ele paga o que ele quiser, sujeito ao que o imposto de renda vai fazer com ele. É a mesma coisa que lutar fora. Qual que é o nome aí? É a Receita Federal daí? Qual que é o nome? Tem nome? IRS. Internal Revenue Service. Entendi. Que deve ser exatamente a mesma coisa. Deve ter uma malha fina aí também, né? Pra caralho. Se fizer merda... Principalmente uns caras que estão ganhando muito dinheiro, assim. Tipo, o cowboy quase foi preso por sonegar imposto. Devia, sei lá, 1 milhão. Assim, parece que o Dana White deu dinheiro pra ele não ser preso e pagar, e ele pagou na hora de volta. É uma história assim. Tipo, ele porque ficou foda, né? Você pensa, o cara não 10 ganha anos muito lutando dinheiro. no UFC sem pagar imposto. Caralho. Porque você pensa assim, tipo, o cara, muitas vezes, né, muitos lutadores, o cara não tem uma vida rica, né? O cara começa por baixo. Aí o cara começa a ganhar dinheiro, ele vê que ele vai tirar um puta pedaço de imposto, aí o cara fala, não, vamos dar um migué aí, a hora que der BO, a gente se vira. E aí dane isso aí. O cara quase vai preso por causa de uma porra dessa. Exatamente. Cara, eu tô vendo um monte de post desse negócio do O Cyril, Borrachinha. Ó. Os caras estão falando, tem um desses posts aqui, inclusive, que tá mostrando Borrachinha versus Dolides no UFC Rio. O primeiro comentário é: o Paulo Costa mesmo falou que essa luta não está acontecendo. Ou eu também seja... acho que não vai. O Borrachinha lutar 2 vezes tão rápido assim? Impossível. Então não vai acontecer essa luta, não. Pelo menos eu não vi nenhuma fonte confiável falando dessa luta como... Seria uma luta legal até pra ele, porque é uma luta bem invencível, né? Só que também é aquela coisa, se perde, fudeu, né? Que aí sai até do top 10. Sim, exatamente. Exatamente. Que mal? Tem Nick Dias mostrando que tá trocando porrada, batendo em saco de pancada pra fazer um retorno. Por favor, não. Nossa. Falo por mim mesmo, não quero mais, tá tudo bem. Quer ver o Nick Dias? Cara, bota esse moleque no prime dele pra você assistir. Agora não precisa. Exatamente. O Perry Pimblett desafiou o Moicano. O Moicano tá falando que... Se eu fosse o Moicano, aceitava. O Moicano tá falando, ele é um cara muito... muito brabo quando tá todo mundo com luta marcada. Tipo, ele já tá com luta marcada contra o Jalen Turner. Tipo, o cara vai me desafiar agora. Mas o Moicano devia falar, ó, eu ganhando aqui do Turner... Acho que foi exatamente isso que ele falou. Ou ele podia apelar até mais. Ele falou, ó, você pode ir pro evento, se quiser, assim que eu acabar a luta, você sobe lá, sabe? Só tipo, pra zoar, entendeu? Tipo, trash talk. Falou, você pode ir lá, quem sabe a gente não... Vai ser mais fácil do que com o Turner, tipo, sabe? Tem que aloprar, porque o Pimblett, ele é muito famoso, né? Então, o trash talk ali é... exatamente.
Ah, você viu o vídeo do McGregor brigando com a máquina? Brigando com a máquina? Não. Pera aí, eu não consigo ver, tá pequeno. Pera aí, vou ver. Ah, não ficou. Ele fez e ele tá puto. Ai, Bateu, caralho, eu vou voltou, que salvar bosta. isso aqui, é muito bom. Cara, eu acho que não tem mais nada, né? Não, acho que a gente falou do UFC passado, fizemos palpites. Bastante luta, inclusive. Bastante luta. Falamos notícia, lutas marcadas. Até li uma coisa ou outra aqui do chat, falaram que borrachinha no Rio era fake. Que a página que postou se retratou. Isso. E é Alguém isso. tem pergunta? Ó, tem 10 segundos pra vocês mandarem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram que a gente Perguntas, fale aqui. sugestões, ofensas aqui. Não, ofensa não, né? Cara, não tem pergunta nenhuma, vai. E pronto. Vamos. Atenção, Tem perguntas. delay, tem que Pergunta. esperar. Tem delay, né? Tem delay. Delay. Aquela música da Cadê o Shakira, Parrumpa? né? A primeira pergunta. O Parrumpa tá viajando. Assim espero, né? Porque se ele apareceu aqui, eu não abri pra ele o chat, eu nem vi. Mas eu já achei que Segunda ele não ia... pergunta. Qual creme o Vini usa na barba? Caralho. Não uso creme nenhum. Às vezes eu usava um óleozinho ou outro lá e tal, mas eu não sei nome nem marca de nada não, porque geralmente eu ganho de presente, eu não procuro muito. Outra pergunta. Será que o Patrício vai pro UFC? Eu acho que não, mas deveria. Não acho. Não, mas deveria 5 anos atrás, não agora. Aí começa o nível das perguntas. Fiuk do MMA. O que acharam de Yasmin Brunet no BBB? Eu lá sei quem é Eu não Yasmin assisti o... Brunet, só sei que é um nome famoso. Será que é a mãe famosa? dela Sei lá. é... Como é que é o nome? É Maria Brunet? Marina Brunet? Sei lá, eu. Alguma coisa. A mãe dela é uma modelo famosa, É mas... atriz, modelo? Ah, tá. mas... Luísa Brunet, talvez. Luísa, isso. Marina Brunet, o cara conhece pra caralho. Conheço pra caralho. O cara tentando explicar Marina Brunet. E a outra pergunta, Palmeiras tem Mundial? Não, que até onde eu sei, não. O negócio da menina aí, cara, ela tá completamente estranha, toda plastificada, plástica na bunda, na perna, na bochecha, a filha a filha da Brunet aí, do que eles estavam falando no Big Brother. A Yasmin Brunet? Ah, ela tem aqueles beijos de Rachel Ostovich, né? Tudo horrível. Eu não curto, não. A parada mais? Vamos falar do Pitbull no UFC? Passou o tempo dele, cara. Ele tá bem pra caramba, mas ele tá lá. Eu não acho que o UFC vai trazer não acho esse que o UFC cara. vai ter interesse porque vai custar caro. Quantos anos vai tem o custar Pitbull? caro, então, vai custar caro e ele não vai ter um futuro grande, assim, tipo, não vai dar tempo mais. Ele tem 36, vai fazer 37 esse ano já. Eu não acho. Eu acho que a hora dele no UFC passou. Alguns anos chance, atrás. Né? A chance já foi. 4, 5 anos atrás. Agora... Eu não acho que vai também, não. O que é uma pena, mas... Weber Murbach. O que vocês acham de uma categoria entre os leves e os meio médios? Eu acho que deveria existir. 74 quilos ali, eu sou a favor. Seria entre 150... Entre 70 quilos e 77, né? Dos leves e entre o leve e meio médio. 150 e 170. Então seria o quê? 160 pounds, é isso? Eu chutei 74, né? Porque de 70 a 77, são 7, dá 3,5, ou 73,5 a categoria. Seriam 10 pounds, 5 quilos praticamente de diferença. Assim como meio pesado e peso pesado, pra mim devia ter um peso no meio. 93 devia ter um limite ali de Mas 105. ali os caras já são tudo acima de 100 quilos, cara. Eu acho que não faz tanta diferença assim. Eu acho que não faz tanta diferença assim. Eu acho que devia existir um até 105 e aí de 105 pra cima não ter limite em 120, entendeu? Peso pesado 106 até o infinito e ali um peso pesado tipo cruzador assim, né? Até 105, entendeu? Eu tinha que ter um absoluto, que nem o Clauber falou. Isso tinha que 106 para infinito. E um antes desse que vai até 93 até 105, entendeu? Eu acho que ia ser legal, porque a gente já tem uns pesos pesados leves até 105 e ia ter os brutamonte de 140. É que você tá falando em quilo, eu não faço ideia do que isso é em pound, pra eu ter uma noção. Quem manda nesse país de corno ficar contando em libra? Mas a parada é o seguinte,
uma coisa que o Dana White falou, eu concordo, eu acho legal até a categoria no meio ali. Mas uma coisa que o Dana White falou há muitos anos atrás, eu acho que foi inclusive pro Joe Rogan, cara. Eles estavam voltando da Austrália, eles fizeram um podcast no avião. Cara, eu posso estar enganado. Muito fácil, inclusive, de eu estar enganado. Mas o Dana White falou assim, faz sentido, mas o que acontece é uma banalização de campeão. De um ponto de vista de marketing, é muito mais valorizado você ter um pool pequeno de campeões, tipo assim, o cara campeão do UFC. Entendeu? Do que você ter, por exemplo, 30 campeões do UFC, igual o boxe. O boxe tem as categorias de... E o que vai acontecer também, o boxe tem categoria tipo de 2 em 2 pounds. Não, mas aí não precisa ser nem 8 nem 80. Mas o que vai acontecer também é que o cara... Também não precisa ter pouco. Primeira coisa que o cara falou que fica no limbo. O Islam seria campeão de 3 divisões. Provavelmente. Porque o cara consegue navegar, não ia resolver em nada o negócio de corte de peso. Ia ficar assim, o cara que corta pro leve ia lutar naquela categoria do meio ali entre o leve e o meio médio, e se bobear na de baixo. Aí, tipo, um cara com 3 cinturões do UFC vale, sei lá. O meu maior pedido era ter o peso absoluto, que eu gostava do antigo, de ter um maluco peso absoluto do sumô lutando. Do caralho. Eu acho do caralho. Eu acho que tinha que ter monstro de 2,10 m e 200 kg lutando. E eu acho que podia deixar qualquer um ir lutar. Tipo, se o... livre, se exato. O Makachev quiser ir lá desafiar o John Jones, deixa ele, cara. Vai fazer o quê? É que não comissão atlética nenhuma no mundo sanciona isso, né? O problema é esse. Mas a gente não tá... Faz na Ilha da Luta, foda-se. Faz na aldeia indígena. Eu acho que tem que... A essência do UFC, os caras não falam que eu sou o mais malvado, eu sou foda, eu sou o mais malvado. Então devia ter uma categoria que não é uma categoria. É absoluto, é livre. Qualquer peso, qualquer tamanho. Se você é brabo, vai lá. E aí deixa os caras ir lá. O cara de 300 quilos, se quiser. Porra, a graça do UFC era essa. Era você botar... pessoas de artes marciais diferentes, e aí tinha o cara do sumô, de tamanhos diferentes, né? Tipo, o cara do sumô lutar contra o Royce Gracie, né? Então eu acho que devia ter. Eu acho que devia ser... Inclusive ia ser mais legal ainda se pudesse ainda usar kimono como era antigamente, ou sabe, coisa do tipo. Eu acho que ia ser legal. Mas só de ser absoluto, eu acho que devia ter. É que muita gente vai falar, mas aí é foda, porque o cara pode cansar e não sei o quê, bababá. Mas, por exemplo, o Ngannou lutou no boxe 125. Entendeu? Então imagina o Ngannou no MMA com o peso 125 ou 130 quilos de músculo que nem ele tem. Cara, ia ser melhor ainda do que ele já é, porque ele continuou rápido e forte, entendeu? Então eu acho. Tem vários do UFC que perdem peso. O Derrick Lewis perde para bater o peso ali. Entendeu? Então eu acho que ia ser legal. Eu acho que. Então, mas ia ser legal se tivesse uma renovação dos caras, porque ficar os mesmos caras lutando nos pesos diferentes, não acho que... Não, mas aí eu acho que ia chegar uns caras diferentes ali, eu acho. Mas nessa categoria não faz tanta... Tipo, não chega porque o cara já não tá lá mesmo, não é porque não consegue, entendeu? Igual, tipo, no feminino. Pô, mas que no Renan Problema, você viu o tamanho dele? Tipo, ele passa de 120 fácil. Fácil. Exatamente. É isso. Mas é um pouco do que eu tô falando. Aí, tipo, ia ficar os mesmos caras, só que aí ele ia lutar em 2 categorias. Sei lá. Eu não sei se tem uma resposta pra isso. Eu acho que eu gosto do absoluto se pudesse ser loucura. Tipo... Entrar com taco de beisebol. Loucura, não briga de rua. Mas, tipo... Henry Cejudo, vou desafiar, fazer umas super lutas malucas, assim, sabe? Tipo, sim. Eu acho que ia ser legal. Isso eu acho que ia ser legal. Tipo, Charles do Bronx contra Demetrius Johnson. Porra, podia ter uma categoria, tipo assim, uma categoria não, mas uma luta, super lutas, onde os caras assinam um contrato contra os adversários e não tem peso. Não ia ser legal? Eu acho. Tipo assim, o Makhachev quer lutar com o Leon Edwards.
Aí eles chegam assim e falam, não, vamos lutar? Vamos. Aí a gente assina o contrato e não tem peso. Cada um chega no peso que quiser. Caralho, isso ia No ser dia da luta. legal. E só marca o dia. Tipo, marca o dia e aí você chega com o shape que você quiser e eu O que também. pode ser a categoria E foda-se. absoluto, né? Tipo, faz É, assim, né? Tipo, uma categoria só Pô, já pra ia super ser- luta, sem peso. Já ia ser do caralho. Ia ser do caralho. Tipo assim, ó, não vai ter peso. A gente vai combinar e vai trocar porrada igual era antigamente. Sem essa de desidratar e peso. Você Vamos chega perguntar pro quando Parrumpa, você quiser a e eu semana que também. vem, qual a É que- viabilidade disso Então, aí que existir? tá. É isso que eu ia falar agora. Porque a primeira coisa que a gente Uma sabe é que coisa a é comissão ser atlética não viável. aprova. Uma coisa é ser viável e É. a outra coisa é ser legal. Não, mas se eu ele não falar, acho ó, viável, se mas ele eu quisesse acho fazer em legal. Abu Dhabi, dava. É. Porque lá, se a comissão atlética negar, o Sheik manda matar os caras. Acabou. Vamos lá. Eu acharia legal. Você não acha legal? We want super fights. Oh, but the commission, I already took care of the commission. No commission. A comissão Eu atlética acho. não entra nos Emirados Árabes, né? Então, Eu acho que aí sim ia ser desafio que os caras falam, de desafiar o outro, não sei o que lá. Aí é desafio mesmo. Ó, Chega o assim e Cláudio fala, ó, até falou, ó, cinturão BMF pra essa categoria. Já até tem. E solta lá. Ali é o BMF de verdade. Aí é o BMF de verdade, É muito exato. legal. É muito, Fala, ó, seria muito legal. vamos lutar, é qualquer peso. E aí, quem vai? Entendeu? Que nem o Borrachinha. O Borrachinha podia chegar ali e falar, eu quero disputar aqui, e é qualquer peso. Foda-se, não tem regra. Contra O o Borrachinha Cerrudo. falar, eu quero. E aí, e aí vai qualquer um. Pode ir um peso pesado, pode ir um cara mais... Foda-se. Ia ser do caralho. Ia ser do caralho. Eu acho que ia ser legal. Ó, vou só responder o Kleber Fernandes. Falou, que bom vê-los sem o mala do CFX. Eu tava falando com o Vini disso antes da gente começar o papo hoje. Cara, a gente tem total consciência de que os públicos são diferentes. E eu acho que principalmente a personalidade é diferente. Do mesmo jeito que o Vini tem uma personalidade, um público e um conteúdo 100% diferente do que eu faço, o Caio tem uma personalidade e um conteúdo 100% diferente do que eu e o Vini fazemos, juntos e separados no canal. E eu acho que isso que é legal. E a gente só tá fazendo uma resenha, junto, todo mundo falando de luta, dando risada, falando... O que a gente menos faz é falar de luta. A gente só dá risada, fala merda pra caralho. O cara tá falando que eu falo mais merda que ele. Você já pensou nisso? Tipo, entendeu? Então, não tem que ter... De repente, tu não gosta do cara, o conteúdo que ele faz lá, tá tudo certo. Do mesmo jeito, um cara comentou lá na live, fez assim, ô Vini, que saudade de ver as suas lives. O saco é aguentar o mala do Rafael. Tudo certo. O cara não, depende, o cara não gosta de mim, como não gosta do Vini, como não gosta do Caio. Mas a gente tá ali, tipo, 3 caras num bar, trocando ideia, falando bobagem, assistindo a luta, vamos falar um pouquinho de luta, vamos dar risada, fala umas merda, e tá tudo certo, cara. Não tem que... Se você não gosta do conteúdo dele lá, não vai ver o vídeo do cara lá, entendeu? Mas na nossa resenha, assiste porque é engraçado, é de boa. Ninguém tá fazendo conteúdo naquela live, entendeu? A live é só pra bater papo mesmo, jogar a conversa fora. É isso. Eu gosto de você, Rafa. Fofo. Aí, o Fiuk. Quem falou isso? Ainda te O mandou um Fiuk. coraçãozinho. Fofo cute. O Strickland, esses vídeos que ele anda fazendo, eu acho que é um pedido de ajuda. Eu falei já sobre isso, eu acho também. Eu acho que a receita desse cara vai acabar terrivelmente errada. Assim, vai acontecer alguma merda, porque o cara aponta a arma pros outros, todo mundo aplaude. Aê, porra, que legal. Olha, tipo, festa surpresa, ele entra com a arma na mão e quase acontece uma desgraça. É combinadinho? Pode até ser. Mas eu acho que ele é um cara... Cara, eu fiz um podcast com ele. Ele assumir que tem problemas psicológicos e deixarem o cara com uma arma, pra mim já é um absurdo. Um cara desse não devia ter permissão pra isso, né? A parada é assim. Eu conversei com ele, eu fiz um podcast com ele, a gente conversou uns 3, 4 dias até chegar ao dia do podcast. Cara, pensa num cara gente boa. Muito gente boa. Muito gente boa. Mas ele gosta de chocar. Tanto que ele tava lá, ajudando no camp do Poitin, treinando com os caras lá. A primeira coisa que ele abriu a boca pra falar foi falar mal de Danbury, que era onde ele tava, que é a cidade que o Glover mora há 40 anos, sabe? Então, tipo, o botãozinho dele do noção sim ou não existe.
Sim. Entendeu? Ele fala o que ele acha que vai ser engraçado, que vai causar e tal. Uhum. Mas ele tá muito aberto aos sentimentos dele, aos problemas psicológicos, qualquer, sei lá, o transtorno mental que ele tá enfrentando. E a galera aplaude, mas aplaude quando ele faz loucura também. Então eu acho que isso acaba incentivando e eu não acho que isso vai acabar bem. A verdade é essa. E quem lembra, esse cara, alguns anos atrás, pegou o microfone no UFC e falou que o sonho dele era matar alguém dentro do octógono, porque era um jeito de matar alguém legalmente que ele não Sim. ia preso. Um cara desse ele é perturbado? É. Ele é gente boa? É. Mas, cara, de repente ele só precisa de um psiquiatra, de um psicólogo. E ele não vai fazer, porque ele vai achar que é coisa de viado. Ele vai, isso aí não vou fazer. Aí vai saber. Vai saber aqui, não sei também. Eu acho que ele nitidamente tem problemas, ele mesmo já assumiu. Agora, infelizmente, a gente não pode fazer nada. É. Só ele pode, não tem como fazer nada compulsoriamente. A única observação minha é que eu acho que um cara que nitidamente tem problemas e fala que tem problemas, ter permissão para andar com arma, por um lado e pro outro, eu acho meio perigoso. Pô, eu também acho. Mas eu não posso fazer nada mesmo, então a única coisa que eu posso fazer é o que eu fiz agora, comentar e torcer para que ele tenha consciência de procurar ajuda, né? Eu não acho que isso acaba bem. Eu acho que um cara desse, num surto desse, faz alguma cagada, se machuca. O problema é se um cara desse bebe, fica bêbado, entendeu? e aí, entendeu? Aí junta uma coisa com a outra. Aí faz merda. Inclusive, uma das coisas mais engraçadas que ele falou pra mim no podcast foi isso, que ele não sai, que ele é meio nerdão, assim, ele comprou uma impressora 3D e fica imprimindo, fazendo umas coisas ridículas, e que ele não sai, porque quando ele quer sair, ele tem o problema dos 3 Fs, que era... Como é que era? Ah, cara, agora eu não lembro. Ele falou que, tipo, ou ele quer comer, ou ele quer trepar, ou ele quer brigar quando ele sai. Era alguma coisa assim, entendeu? E é que ele não podia muito das 3 coisas. Então, por isso que ele ficava mais em casa. Tipo, o cara tem até uma consciência, mas se ele tá tendo essas crises assim, esse cara precisa, eu acho que realmente ele precisa de ajuda. De repente, um jeito dele inconscientemente pedir essa ajuda é fazendo esses vídeos que ele diz, cara, o cara tá quase chorando sozinho, fazendo um vídeo em selfie e o cara com lágrima no olho. Tipo, não tá tudo bem ali, certeza. Entendeu? Tá, porra. É foda. Aí a única coisa que quem é próximo dele, amigo, treinador, família, tem que ter a consciência de ver isso e realmente tentar fazer alguma coisa, né? Tentar ajudar. Exatamente. E agora o público em geral não tem muito o que fazer, né? Tipo, não tem. Isso, conversar o que a gente tá fazendo aqui e no máximo mandar mensagem lá pra ele e tal, tipo, tentar, tipo, apoiar o cara e não sei o quê, mas tipo, as coisas que ele faz, que ele fala, né? Porque muita gente pegou birra dele pelas coisas que ele fala de MMA feminina, não sei o quê. Mas, porra, Mas eu acho que muito disso ele fala pra chocar também, cara. Eu não acho que ele, exato. eu não acho que ele Não, faz... que eu ia falar que não adianta você ir lá e dar hate no cara, porque um cara que já tá assim, você ir lá e ficar xingando o cara e incentivando o cara a fazer alguma coisa, às vezes é o estopim para dar merda, entendeu? Então, eu acho que ele faz isso aí ele faz pra chocar mesmo. Ele faz porque sim. Os caras devem achar engraçado, ele fala, então vou fazer mais e tal. Não é nem necessariamente o que ele pensa, é mais um personagem também. Eu mesmo nunca nem fiz conteúdo falando disso, vídeo, nada, e condenando o que ele fala, porque é tão idiota, é uma opinião tão idiota, que nitidamente ele falou pra chocar. Ele não falou porque ele acha mesmo. Entendeu? Então não tem nem porquê dar. Porque eu vi um monte de gente indignado lá, a Anaísa postando, e o pessoal fazendo textão, não sei o quê. Eu falei, gente, é sério? Desencana, sério? Imagino. Tipo, pô, o cara nitidamente tá falando isso pra causar, e vocês estão caindo na isca, tipo... Entendeu? É verdade, É isso. É isso mesmo. Bom, mais alguma coisa, senhor Vinícius? Não, acho que só isso. Okay. Estou satisfeito, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo. Semana que vem, de novo, 3 da tarde, 3h30, ali entre 3 e 3h30. Entra que a gente tá ao vivo toda segunda-feira agora. E
E obrigado. Amanhã, aí assiste de novo amanhã, por favor, porque eu fiz isso e não deu view nenhuma no episódio de terça. No episódio postado, eu não sei se... Né? Porque o pessoal começa a assistir o ao vivo. Entendeu? Eu não sei se eu tiro do público ou deixa. Não sei. Eu não sei ainda qual estratégia que eu vou usar. Mas a gente vai vendo. Beleza? Beleza, Creuza. Então vai, galera. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até semana que vem. Valeu. Bebam água. Bebam água. Eu assisto um vídeo. Você assiste. Tem um cara faz tipo uns videozinhos meio mini documentário que ele para no meio do vídeo e ele fala assim: stay hydrated. Tipo, é meio que vira zoeira, né? Tem muitos lugares que os caras ficam, bebe água, isso aqui. Estou passando mensagem pra frente, é importante. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.